Olá, nós vamos abordar hoje o tema Planejamento e Análise de Riscos dentro do curso Fundamentos de Governança e Boas Práticas de Regulação. Eu sou José Carlos de Oliveira, professor de Direito Administrativo da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e pesquisador do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos. Bem, a primeira pergunta que se faz é: o que é risco? Não é? Qual é a importância do planejamento e da análise dos riscos? E aqui, para contextualizar esse assunto, eu quero fazer uma referência aos riscos que as empresas na atividade privada avaliam. Por exemplo, no caso do seguro de automóveis, né? Quando você vai fazer uma apólice, né? Vai negociar uma apólice de seguro do seu automóvel, a seguradora, o corretor já perguntam: qual é a idade da pessoa que vai dirigir o automóvel, né? Já esteve envolvido em sinistros? Esse carro é utilizado para o trabalho ou para o lazer? Esse carro fica durante o dia na rua? Ele tem sistemas de proteção, de alarme? À noite, onde o carro fica? Qual é o CEP da residência onde o carro fica guardado? Então, vocês podem perceber que na atividade privada, a preocupação com os riscos é elevadíssima, não é? Tanto é que esse tema, riscos e análise de riscos, ele veio recentemente para a administração pública, embora seja conhecido há muitos anos na atividade privada, só agora, de pouco tempo para cá, é que nós estamos nos preocupando com a análise de risco dentro da estrutura da administração pública. Bem, eu vou utilizar nesta abordagem de hoje dois temas, duas legislações que reputo de mais importância. O primeiro é o decreto 9.203 de 2017 e depois a instrução normativa da CGU. Não é? Mas ficou ainda uma pergunta, não é? O que é risco? Risco é toda aquela atividade que possa impactar na consecução ou na obtenção dos resultados. Não é? Então, a questão de análise de risco, ela é importante não só para a atividade privada, mas especialmente para a gestão dos serviços públicos, a gestão das concessões, das PPPs, da prestação de serviços públicos e, no nosso caso, mais particularmente, do saneamento básico. E aqui eu quero fazer um parênteses também para dizer que a análise de risco deve fazer parte do cotidiano da nossa vida privada. Sim, da nossa vida privada. Não é? Nós devemos traçar estratégias, né, diariamente para alcançar os nossos objetivos pessoais. E na análise, no planejamento do alcance dos nossos objetivos pessoais, nós também fazemos análise de risco, não é? Às vezes fazemos inconscientemente, mas existe análise de risco. Bem, vamos ao que interessa. Eu falei há pouco que a questão de análise de risco na atividade privada é muito antiga, não é? Mas no serviço público ele é recente, na verdade, não é? E aqui eu quero fazer um destaque especial sobre a questão da gestão de riscos e da matriz de alocação de riscos dentro da lei de licitações. Por que que eu coloquei essa lei de licitações em primeiro lugar? Porque ela traz 48 vezes a palavra risco na lei. E na legislação anterior, na lei anterior, na 8666, que era a anterior lei de licitações de contratos, ela falava uma única vez de risco, mas risco de segurança. E aqui, 48 vezes a palavra risco e matriz de alocação de riscos. Então, vocês podem perceber que a lei é de 2021, né, já traz essa preocupação intensa com a questão da gestão, do controle e da alocação de riscos.
Mas nós temos outras legislações que tratam igualmente dessa questão. Por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, que fala da classificação das atividades de risco, a Lei das Agências Reguladoras, não é, que também fala das práticas de gestão de riscos, controle interno e integridade. E na atualização recente da Lei de Criação da Agência Nacional de Águas e Saneamento, repete exatamente essa questão, não é? A questão da matriz de alocação de riscos. Nós temos também a Lei 11.445, que é a nossa lei que trata das diretrizes gerais do saneamento básico. Nós temos também a redução dos riscos regulatórios. Não é? Esta expressão análise de risco regulatório já é debatida intensamente há alguns anos no âmbito dos cursos de capacitação, treinamento e nas discussões internas das próprias agências. Mas nós temos também na lei das parcerias público-privadas, não é? Vejam, a lei das PPPs, parcerias público-privadas, é de 2004, e lá já falava da repartição objetiva dos riscos, não é? Claro que aqui era uma abordagem muito mais restrita, não é? Porque se falava-se, por exemplo, ou imaginava-se, por exemplo, apenas aqueles riscos decorrentes de caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fato da administração, não é? Era nessa contextualização. E vocês podem perguntar, mas, José Carlos, por que aqui não tem a Lei 8987, a Lei de Concessões de Serviços Públicos? Porque na Lei 8987 ela fala apenas 3 vezes de risco, mas fala daquele diferencial, né, entre a Lei de Concessões, das PPPs, que lá nas concessões fala, na verdade, que a atuação do concessionário é por sua conta e risco. Né? Então, veja, é uma dimensão um pouco diferente do que nós vamos tratar aqui. Bem, eu vou fazer um destaque aqui pontual nesse artigo 17 do decreto que dispõe sobre a política de governança da administração pública. Então, vocês podem perceber que, no destaque desse artigo 17, nós temos aqui, no inciso 3º, no inciso 2º, melhor dizendo, não a integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico. Né? Então, vejam, o que é o planejamento estratégico? Ou são as atividades voltadas para a obtenção dos resultados esperados. Né? Então, quais são os objetivos, os resultados esperados em um contrato de concessão e um contrato de parceria público-privada que está sob a administração de uma agência reguladora? Não é? Então, é a agência reguladora que deverá fazer este processo de análise de risco, processo de planejamento dos resultados. Obviamente, toda esta estrutura deve ter sido feita lá na elaboração do edital, sim. Né? É por isso que a lei de licitações, de uma forma tão intensa, fala em 48 vezes de risco. Então, portanto, na estruturação ou no desenho do projeto que vai encabeçar a concessão ou uma PPP de serviços públicos, a análise de riscos deve ser uma preocupação intensa lá na elaboração do projeto básico, na elaboração dos cadernos de encargo, na elaboração do edital, na audiência pública para se discutir essas questões de risco, repartição objetiva de riscos, enfim, traçar a matriz de riscos, não é? Dentro do próprio edital de licitação. E, claro, porque isso é importante, porque o edital reflete o conteúdo do contrato, e aí a agência reguladora vai ter instrumental suficiente para fazer um planejamento estratégico para cumprir os objetivos contratuais, já com riscos identificados lá no edital, e deve trabalhar também, a agência deve trabalhar também diuturnamente com uma equipe multidisciplinar, né? Engenheiros, advogados, técnicos, sociedade civil organizada, né? Para discutir os riscos futuros, os riscos presentes e como administrar esses riscos, como compartilhar esses riscos, como avaliar, por exemplo,
a probabilidade da ocorrência desses riscos. Não é? Então, eu quero deixar em destaque esse artigo 17, porque ele traz de forma pontual a necessidade, né, de estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controle internos, que já estudamos, para implementação de estratégias visando a obtenção dos objetivos. E aqui nós temos alguns princípios, né? Dentre esses princípios, né, desses 4 incisos, eu quero destacar que a gestão de riscos, ela é um apoio para a melhoria contínua do desempenho dos processos de gerenciamento e do alcance desses objetivos. Bem, em segundo lugar, eu quero fazer um destaque à Instrução Normativa número 1 de 2016 da CGU, né, que é a Controladoria Geral da União. E aqui, vejam como está de forma clara, né? A análise e o mapeamento dos riscos devem ser utilizados para a tomada de decisão. Então, este me parece ser o ponto fulcral, o ponto mais importante de toda esta discussão, que a análise e o mapeamento desses riscos tem um objetivo, qual é? Apoio à tomada de decisão. Mas esta tomada de decisão, obviamente, está voltada para a obtenção dos resultados, dos objetivos daquele órgão, daquela instituição, daquela agência. E aqui eu quero fazer um destaque também nesta última linha das diretrizes, né, que esse planejamento, esta periodicidade, esse tratamento dos riscos, essa análise de riscos, ela deve ser realizado como um instrumental, ferramental, em contínua evolução. É por isso que eu destaquei aqui o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos. Portanto, as pessoas que atuam, os servidores, os técnicos, os diretores das agências reguladoras, devem se preocupar cotidianamente no aprimoramento e no desenvolvimento contínuo de todas as pessoas para que possam, de uma forma multidisciplinar, identificar e gerir esses riscos. E aqui eu trouxe essa figura que ela demonstra como deve ser a análise entre a probabilidade da ocorrência de um risco e o impacto que esse risco vai causar nos resultados pretendidos. Aqui eu quero fazer um destaque para dizer que nós temos várias teorias, várias metodologias, e a legislação que cuida especificamente de análise de riscos traz uma série de modelos, não é, de gestão e análise de riscos. Portanto, o que eu estou demonstrando aqui, ela não é a única ferramenta. Nós temos, como eu disse, várias ferramentas, várias metodologias, várias orientações técnicas. Eu apenas selecionei aquela que me pareceu mais didática para demonstrar qual é a importância da governança regulatória visando alcançar os objetivos da instituição. E nesta análise objetiva dos riscos, vocês podem perceber que o risco alto é aquele em que existe uma alta probabilidade da ocorrência do risco, e em ocorrendo este risco, que tem uma alta probabilidade, o impacto será significativamente alto também, que pode, evidentemente, impactar nos resultados. Bem, aqui eu trago também a questão da análise qualitativa desses riscos. E aqui, mais uma vez, eu quero fazer uma retrospecção, uma retrospectiva naquilo que já falamos, que é a análise entre a probabilidade da ocorrência do risco e o impacto que ele vai causar. Tanto é que, a cada risco identificado, como está no slide, deve ter seu nível de probabilidade e de impacto avaliado. Não é?
E aí, a pergunta que se faz é, dentre esses fatores de probabilidade que devem estar registrados na matriz de risco, não é? Deve-se fazer uma pergunta: por que este risco é relevante? Qual risco que é relevante? Este, um risco de alta probabilidade e de alto impacto. Por que ele é tão relevante, considerando, por exemplo, o que está aqui em verde, probabilidade baixa, impacto baixo. Então, vocês podem perceber que a relevância do risco é fator importante para a tomada de decisão. Por isso que falamos que o planejamento, levando em consideração a análise de risco, ele é um apoio à tomada de decisão visando o alcance dos objetivos. Bem, e aqui nós temos, já para finalizar, a questão, repetindo novamente essa mesma questão, né? O que deve ser feito com aqueles riscos, né, de nível médio, alto ou alto, né? E aí é a própria organização, a própria direção do órgão regulador, da estatal, da empresa, enfim, ou nós mesmos da nossa vida, né, analisar qual é a urgência do tratamento daquele risco. E os riscos de nível médio, baixo ou baixo, eles não são desconsiderados de forma alguma, né? Mas devem ser monitorados para verificar a sua evolução. Então, vocês podem perceber que a questão da análise de risco, da análise de impacto e de probabilidade, né? As prioridades para os riscos mais altos, toda essa estrutura ela está dentro de um contexto de planejamento que auxilia na tomada de decisões para alcance dos objetivos. Então, em síntese, era esta a aula que eu preparei para vocês.